Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou planejar dois implantes, dando dicas de como eu faço. Dois implantes nessa mandíbula aqui, tá? No dente 46 e no dente 47. Apesar de ele ter cortado um pouquinho aqui do 47, eu vou mostrar mesmo assim, talvez o guia ele fique bem no limite aqui. Tá joia? Eu vou dar umas dicas de como eu faço no dia a dia, passo a passo, tá? Algumas intercorrências que podem acontecer, enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir o Exoplan, tá? A gente marca o dente que a gente quer fazer. Nesse ponto, ele vai puxar o planejamento da prótese, tá? Então, se a gente quiser fazer por exemplo, uma fixa com um pôntico, a gente pode colocar só a coroa anatômica. E os dentes que vão ser os pilares, no caso o implante, você pode colocar o implante. Na hora do planejamento, no meio do Exoplan, e aí ele vem com essa coroa anatômica, esse pôntico. Então, na realidade, essas coroas, coroa reduzida, pôntico, é tudo para o planejamento da prótese, tá? Então, nesse caso, a gente só quer planejar implante. Então, nesse momento, você vai criar a ficha do paciente aqui. Então, eu já estou planejando fazer o PMMA, por exemplo. Tá, então eu coloco, mas ele te obriga a escolher um deles, tá, para colocar na ficha como se fosse a ficha do paciente. Então, enfim, como é só o planejamento do implante, eu não quero planejar prótese, nada, nem ter uma ficha dentro do Exocad com o nome do paciente, então tanto faz, tá? Nesse ponto a gente coloca o quê? Implante parafusado. Se você colocar nenhum implante, dá o ok, ele no meio do Exocad ele vai pedir para você colocar um implante. Ele vai abrir essa janelinha aqui, isso aqui é parafusado, apelar personalizado e voltando. Tudo isso daqui é planejamento da prótese, tá? Então geralmente coloca parafusado. E, por exemplo, aqui, ele vai pedir scan de referência. Se você, por exemplo, nesse caso, que a gente está fazendo, se você tiver o scan numa prótese, por exemplo, uma PPR que o paciente usa, ou se você tem um escaneamento dos dentes anteriores em posição, você pode puxar o scan de referência, que aí ele vai sobrepor as imagens e aí você sabe exatamente onde vai sair canal de parafuso ou posicionamento de implante, principalmente no Exoplan, com posicionamento de implante, tá bom? Então, a gente dá OK. Eu quero fazer o 47 também, aperto Ctrl e aperta o 47. Então vai ser o mesmo planejamento. Se tiver ou não scan de referência, ele vai puxar o mesmo. No meu caso, não teve, Então a gente coloca salvar. Se você tiver o antagonista, tá? Eu coloquei no caso aqui, se tiver o antagonista, você pode clicar no 11, colocar antagonista aqui, tá? E aí ele pede dois modelos em oclusão, articulador, enfim. Mas não é o caso, então vamos apagar, tá? Só quero um modelo de mordida, um modelo só, tá? Aí ele abre o salvar, tá? Então a gente salva. Na hora que salva aqui, ele abre esse ícone aqui de planejamento de implantes. Nesse momento, eu já tenho aqui uma pasta só com tomografias, tá? Então, antes de começar, vamos fazer umas dicas aqui, tá? Clica aqui, Expert, Ferramentas e Configurações, tá? Nessas configurações, o que a gente pode fazer? Se você já tem uma pasta com tomografias, a gente já pode ir aqui e achar uma pasta, tá vendo? A pasta de busca padrão. Você coloca aqui, ó. Clique para alterar a pasta, tá? Então você
clica já numa pasta que ele já vai buscar a pasta que você tem todas as tomografias, tá? Para você não ficar sempre buscando, então já tem pastas para todas as tomos, tá? Outra coisa importante que depois de muito tempo eu alterei aqui é essa distância de segurança padrão, tá? Sempre deixa no mínimo 1 milímetro. E lá na frente eu vou falar o porquê, tá? Dá um OK. E aqui você pode mudar na interface a parte do fundo da tela, o dente, quando você vai planejar a prótese em cima dos implantes, você pode escolher o tipo de dente que você quer. Eu gosto desse Generic Smooth. Enfim, dá um OK, tá? Ele fala que para fazer a mudança é só na próxima vez que você abrir o ExoCAD, o Exoplan no caso. Se não tiver o Daikon, ele não vai reconhecer. Então vai puxar os Daikons, tá? Tem que voltar para o assistente, tá? Eu tinha colocado o Expert Mode, voltar para o assistente. Aqui o Exoplan automaticamente ele vai reconhecer a curva, tá? Na mandíbula aqui. Às vezes ele se atrapalha, mas geralmente ele acerta. Você pode colocar invertida, tanto faz, tá? Nível de ruído, enfim, você pode alterar aqui, mas geralmente aqui é só para a gente saber o arco, né? Trabalhar o arco. Nessa parte é importante, tá? A gente pode pular o alinhamento com a tomografia. O que acontece? Eu não tenho escaneamento do paciente, tá? Eu não tenho tomo, não tenho escaneamento, só quero planejar os implantes, tá? Você pode pular, ele vai fazer todo o processo, marcar o canal mandibular, posicionar implante, você vai fazer tudo direitinho. Mas na hora de fazer o guia, ele não vai permitir você fazer o guia, tá? É só para planejar o implante. O alinhamento tomografia é um desdentado total, em que a gente pede uma tomografia da prótese, tá? Então, como é que o paciente vai fazer? Ele é um desdentado total, você vai fazer umas marcações de gutapercha, né, na prótese total. O paciente vai tirar a tomografia com a prótese em posição, tá? E lá na radiologia você vai pedir uma tomografia somente da prótese, tá? Da PT, no caso. E aí, quando a gente quiser alinhar, a gente vai alinhar a tomografia do paciente com a prótese em posição, que só vai, no caso aqui, só vai aparecer os pontinhos de gutapercha, e ele vai alinhar a prótese, né, sozinha, tá? Então, lembrando, para fazer isso, né, nesse caso não é o caso aqui, mas para fazer isso, a prótese ela tem que estar bem adaptada, tá? Por quê? Porque o guia ele vai se basear na prótese. Então, se a prótese não estiver bem adaptada, o guia também não vai se adaptar bem, tá? Então, mas nesse caso aqui, alinhamento tomografia malha, ou seja, tomo com o escaneamento que a gente fez, tá? No meu caso, eu também coloquei na área de trabalho, que é esse aqui, tá? Então, nesse passo, né, a gente tem a tomografia, tem o escaneamento. A gente vai marcar 3 pontos, mais ou menos, onde pra gente... Cadê? Isso. 3 pontos para indicar mais ou menos o software, para ele... 3 pontos cada um de cada lado, tá? Sempre o mais espaçado possível. Para o software ele vai alinhar diretamente esses pontos, tá vendo? Ele só alinhou os pontos, tá? Que a gente fez. Tá vendo? Ele tá errado, né? Ele não alinhou bonitinho, tá? Ele só alinhou os pontos. E aqui, ó, nessa imagem a gente perde com o botão direito, a gente aperta e você vê, ó, ele não tá muito bem alinhado, porque ele só alinhou os pontos, tá?
Aqui ele abre uma janela em que a gente pode, por exemplo, se você tem uma tomografia com muito artefato, tá? Muito metal, o que acontece? O software, ele vai, se eu colocar um seguir, ele vai alinhar as duas imagens. Só que se tiver muito artefato, às vezes o software se perde, tá? Então o que ele abre essa janela? Essa janela é para a gente editar malha, ou seja, ele vai pedir para você limpar o máximo que... Geralmente eu não faço isso, tá? O software ele consegue trabalhar bem, tá? Mas vamos dar uma limpada aqui na imagem só para a gente ver como é que funciona, tá? Pronto. Opa, nenhum. Ó, eu quero girar, por exemplo, tem, ó, tá vendo? Tem muito artefato aqui, ó. O que eu vou fazer? Só para a gente ver como é que funciona. Eu vou selecionar essa área, selecionei, tá? Eu posso tirar o superior se eu quiser também, tá? Pronto. E aqui eu coloco apagar. Na hora que eu apago, vamos ver aqui. Na hora que eu apago, tá vendo? Ele limpa, tá, a imagem. Na realidade, para que é isso? Se tem uma área, por exemplo, que ele tirou a tomografia sem uma resina, tá? E aí eu fiz uma resina, está alterado a superfície, tá? Então essa superfície é diferente da superfície da tomografia, diferente da superfície da malha. E aí o software vai tentar calcular, vai tentar encaixar. Então o que a gente pode fazer? Também tirar essa região que tenha alterado aí no escaneamento, para ele só calcular o que está realmente igual, tá? Porque o segredo daqui é o software calcular, que é o próximo passo, ó. Ele vai calcular todos os pontos o máximo que encaixa, tá? Então se tiver alguma alteração, né, de superfície, né, do Daikon para a superfície da malha, ele vai estar alterado aqui. Tá? Então essa fase é justamente para a gente ter uma excluir a parte que a gente não quer que o software calcule. Tá? Nesse caso aqui, agora a gente vai verificar. Tá? Vamos verificar essa última janela, vai passando dente por dente, dá uma olhadinha aqui, vê se está certinho, tá? Vê se a malha, que é o que está em verde, se está igual à tomografia ali, ó. Tá bonitinho, certinho, tá? Então aí, nesse ponto, continuar com o alinhamento aceitável, tá? Aqui a gente vai marcar o canal mandibular, no caso direito aqui, tá? Então, clica, com o botão esquerdo, vai jogando para trás, clica de novo, jogando para trás, clica. Pronto, tá? Que a gente pode travar, pode aumentar, né, o tamanho do canal, se você quiser. Tá? Trava, pronto, travou. Vê se está tudo certinho, tá? E dar um seguir de novo. Nessa parte é onde tem a prótese que a gente planejou lá no começo. Se você quiser colocar um pôntico aqui, por exemplo, tá? Ele pede a mesial do 46 até a distal. Se você não planejou, por exemplo, né, eu não planejei um implante aqui no 47, mas eu planejei a coroa, ele vai abrir essa coroa para colocar. Mas na hora de planejar o implante, ele não vai colocar, porque eu não quis o implante, só quis somente a coroa. Então é um planejamento aqui, certo? Vou colocar mais ou menos, tá? Aqui você pode colocar um antagonista, por exemplo. Eu quero um antagonista agora. Ou você pode colocar lá no começo, ele vai carregar a malha do antagonista. Ou eu posso puxar um antagonista agora, né? Você vem no Expert Mode, ferramentas, adicionar e remover malha, você pode puxar um antagonista aqui e ir na pasta que você quer, tá?
mas não é o caso que a gente vai fazer, tá? Aqui você pode também extrair dente, tá? Por exemplo, se você tem uma cirurgia imediata, tá? Eu vou puxar nessa fase aqui. Expert Mode, botão direito, extrair dente virtualmente, tá? Então ele vai carregar, eu quero extrair algum dente, tá? Vou extrair. Eu quero extrair esse dente aqui. Vamos lá. Então, às vezes você vai fazer uma extração com implante imediato, você pode usar desse recurso, tá? Antigamente eu extraía, quando não era o Galway, que era 3.0, ele não tinha essa opção de extrair virtualmente, então eu extraía no Mesh Mixer, tá? No Mesh Mixer ele acaba tendo umas ferramentas, eu acho um pouco até que mais fácil, né? Porque aqui o software ele vai calcular, tá? Onde que ele quer, extrair o quanto que ele quiser, enfim. Mas a gente pode corrigir, né? Então se você colocar, ele selecionou, mas eu não quero isso, quero jogar um pouquinho mais para baixo. Você joga, vai alterando a margem, às vezes ele dá erro, tá? Às vezes o software ele dá uns pau aí, ele não reconhece que é dente, enfim, tá? Então foi demais. Deixa eu colocar o shift aqui, aperta o shift para voltar, tá? Dá um aplicar. Eu resolvi extrair esse dente só para não influenciar na guia, tá? Eu vou desenhar a guia até o canino aqui. Bom, extraiu. Tá vendo? A gengiva ele faz um cálculo mais ou menos. Eu quero. A mim vai influenciar na minha anilha, porque o dente vai ficar muito para baixo e tal. Você pode aqui deixar ela colapsar um pouco mais a gengiva, tá vendo? Apesar de vai ter uma extração aqui, vai ter de fato um buraco, você pode colocar o que você quiser. Tá? Geralmente eu deixo o máximo possível. Vai ser uma extração, vai ficar o espaço aí do dente, né, o alvéolo. Então dá um ok. Tá? Volta para o assistente, mas nesse caso, né, aí a gente só extraiu, tudo bem. Aqui, né, você pode colocar em cadeia, você pode. Eu posso, às vezes eu uso o antagonista, que eu tirei o superior, né? Mas ó, às vezes você pode que a tomografia acaba sendo um pouquinho a boca um pouquinho entreaberta, né? Mas você pode até usar o superior aqui da toma como antagonista se você não tiver. Tá? Então, mas é isso aí. Basicamente eu não vou ficar mexendo na posição de dente, tá? Só pra gente ter uma ideia. Então dá um seguir. E aí eu vou usar o dente aqui, tá? Eu vou usar o Titamax porque é um implante aqui de 7, porque não tem muito osso, tá? Mas vamos colocar, vamos imaginar. E aqui cai aquela primeira alteração que eu fiz, tá vendo? 1 milímetro, tá? Da margem de segurança. O canal mandibular a gente tem que tomar muito cuidado, mas sem o maxilar, muitas vezes quem faz implante sabe que sem o maxilar a gente pode até chegar muito próximo do seio, até quase que invadir o seio, tá? E sem problema, você tem uma estabilidade, você tem um implante, isso não vai acarretar nenhum problema. Se você tiver mais que 1 milímetro aqui, ele sempre ele vai ficar vermelho. Por exemplo, ó, eu coloquei, encaixou, ó, ficou vermelho, ele não vai deixar seguir adiante, tá? Outra coisa, se colocar um implante do lado do outro, por exemplo, você vai fazer uma PT, né, quer dizer, um protocolo com os implantes, e aí você vai ter que colocar os pinos de fixação, tá? Então é muito difícil porque ele fica muito próximo ao pino de fixação. Então essa margem de segurança aqui
Em alguns pontos, se há uma pessoa já experiente na implantação do dia, ele vai um pouco que atrapalhar, tá? Você sabe que, claro que é importante isso, mas ele vai atrapalhar um pouquinho na hora de planejar os implantes, porque muitas vezes você quer o implante ele vai ficar próximo do outro, o ápice do implante, mas você vai distalizar, por exemplo, tá? Então, se tiver tiver um e-mail que ele deixa o padrão, vai atrapalhar um pouquinho, tá? Então, aqui eu gosto nessa fase de deixar o Daikon apagado, tá? Então, se eu fico o canal mandibular, por exemplo, um implante aqui, tá? Aí, aqui você vai alterando a posição, né? Olha aqui o canal do parafuso, o implante lá. Isso, cada um vai planejar do seu jeito, tá? Eu não vou me ater muito a isso, tá? Cada um vai colocar o tipo de implante que quer, diâmetro, enfim, tá bom? 46, tá? Mesma coisa. Vou colocar um implante aqui de 8. Aí, ele tá paralelo, tá vendo? Então, melhor se você colocar 1,5, ele vai. No dente ele não vai reconhecer, tá? Porque a gente não desenhou essa estrutura, tá? Mas às vezes você consegue deixar ele bonitinho aí, ó. Tá? Gira de um lado pro outro, ver se ele tá totalmente dentro do osso. Se quiser colocar um implante maior, pode colocar sem problema nenhum. E assim segue, tá? Então deixa eu só colocar ele um pouquinho para cá, pronto. Nessa parte também é importante, tá? Lembrando, aqui né, são as anilhas, tá? Geralmente eu gosto dessa anilha de 6 do que essa anilha de 3 aqui, de 3,5. Que ele não carregou a outra, né? A anilha 3 porque é um implante de 4, é verdade. Tem uma outra anilha quando ele carrega a anilha roxinha, tá? Mas como o implante é de 4, ele vai carregar só essa anilha maior. O que a gente tem que reparar? O guia, tá? Ele vai cortar, ele vai ficar só daqui para cima. Por quê? Porque tem a malha, tá? A malha vai impedir a formação do guia, tá? E a gente pode reparar também que na hora que a gente for colocar o guia, essa anilha vai intruir, então talvez o guia não encaixe por conta disso, tá? Como não tem extração, se tivesse uma extração, a anilha entrava, aqui não vai entrar, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Qual que é a diferença? Aqui, essa distância é de 9 milímetros, tá? Da parte do implante na cabeça até a anilha. E como ele é travado na anel dente, a gente não consegue subir, tá? Muitas vezes, o que eu faço? Eu venho aqui, eu quero colocar um implante, né, de 8, tá? Mas aí eu coloco um implante, de 11, tá? Ele jogou para baixo, mas eu não quero ele para baixo, eu quero ele para cima. Eu imaginando que o final dele vai ficar aqui, ó. Então de 8 para 11 dá 3. O implante ele vai ficar aqui, você vê, ele não está em infraósseo, tá? Tá paralelo, bonitinho. Mas aí eu sigo. O que eu faço? A anilha saiu da malha. Tá vendo? A anilha saiu da malha. Só que eu não quero colocar um implante de 11. Eu quero colocar um implante de 8. Então isso tem que estar claro, tá? Em relação a isso. E lá na frente eu vou ensinar como que eu faço, para não esquecer. Lembrando a anilha aqui, ó, a gente pode jogar para um lado para o outro, tá? Geralmente eu deixo, por quê? Ele vai formar o guia, quanto mais espesso for o guia aqui, melhor. Se estiver muito junto, né, jogar aqui, ó, ele vai ficar menos espesso o guia. Na hora de você encaixar a anilha no guia, pode ser que ele frature, alguma coisa assim. Então, quanto mais resina tiver, melhor, tá? Não seguir, concordo.
Pronto, agora eu vou desenhar o guia, tá? Tá, nessa fase, vamos lá, é importante. Tá vendo, ó? Que eu falei, o guia, ele vai sair um pouquinho para fora da malha aqui. Tá, eu posso diminuir a espessura, tá? Vou diminuir aqui. Vou até deixá-la assim, até deixar um pouquinho menor. Lembrando, se ficar muito fininha aqui, né, essa parte, essa base, a espessura da base aqui, ela, na hora que você encaixa a guia, pode ser que arrebente, tá? Mas eu vou deixar assim. O que é importante? Folga, tá? Essa folga acima da anilha, essa parte vermelhinha. Lembrando, tudo que tiver para cima da base da anilha, ele vai cortar. Aqui a gente não consegue ver, mas lá no final do guia a gente vai ver. O que eu não gosto, tá? Tá vendo? Esse implante, o 47, ele tá mais para baixo. Então ele vai cortar essa parte redonda, a base da anilha do 46, ele vai cortar. Inclusive, ele vai cortar esse encaixe da anilha aqui, tá? Eu não gosto disso. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro tirar ele um pouquinho. Folga. Lembrando, a gente não pode... Aí, ó. Ele já saiu um pouquinho. Então ele vai desenhar. Isso lá na frente a gente vai ver. Tá? Ele vai desenhar. Mas ele tem uma folga. Tá? Para sempre. Você lembra, tem que ter... não pode ter nada por cima da anilha aqui, porque senão vai dar problema lá no guia. Tá? Então, nesse ponto, tá ok. Tá? Aqui a gente vai achar um eixo de inserção. Isso também é muito importante. O deslocado é o alívio que a gente quer desse guia. Quando é um guia que a gente vai conseguir provar, não tem extração imediata, um implante imediato, né, extração com implante, a gente não vai conseguir provar esse guia. A gente só vai provar o guia quando já estiver no meio da cirurgia. Então isso é um problema, tá? Então sempre o guia ele tem que estar encaixando, quer dizer, a gente reza para encaixar, mas às vezes pode acontecer que não encaixe. Então sempre, desde o cara coloca 0,09 ou 0,1, tá? O que é? É o alívio que ele vai fazer inteiro. Eu já vou mostrar o que é isso. Então a gente vai o quê? Vou colocar mais ou menos essa direção, definir a partir do ponto de vista aplicar. Eu vou te mostrar qual que é esse deslocado aqui. Pronto, o deslocado é isso, tá? Você vê que ele tem um alívio, ó, de 0,09, é o alívio. Se a gente aumentar o alívio, ele vai aumentar esse alívio aqui, tá? O 38% é a suavização dessa parte interna do guia. Mesmo assim, o que eu faço? Eu chego em modelagem, tá? Principalmente em extração implante imediato, onde eu tenho extração que eu não vou conseguir provar o guia, tá? Então o que eu faço? Eu coloco adicionar, não coloco suavizar, tá? Porque suavizar ele vai fazer uma média aqui, suavizar mais ainda. Então às vezes ele cria retenção. Então você coloca suavizar, ó, adicionar, você vai colocando principalmente na cervical, adicionando, porque eu quero aliviar essa cervical, tá? Principalmente onde tem esses escurinhos aqui, onde pode ter retenção nesse guia, tá? Então eu vou fazer o que? Na cervical. Eu não, importantíssimo, eu não vou fazer na incisal, tá? Nem na oclusal. Por quê? Porque o guia, na hora que ele encaixa, eu quero que ele pare aqui na incisal. Se eu colocar alívio em tudo, aliviar demais, ou no caso anterior ali, se eu fizer um alívio de mais de 0,09 ou muito alívio, eu não quero que ele prenda, eu quero que ele entre suave. Às vezes, se você aliviar demais, o guia ele vai entrar mais. E aí, se ele enterrar mais, vai sair toda a sua referência. Então, o que a gente quer? Eu quero só na cervical
que ele não, eu quero ter certeza de que ele não vai emperrar na hora de encaixar esse guia aqui, principalmente nessas áreas aqui, ó, tá? Que é muito chato você fazer extração a fazer implante imediato e o guia não entra, e aí complica a vida, né? Então, pronto, dá no seguir. Nesse ponto, também a suavização você pode deixar mais suave ou menos. Eu gosto de suavizar 1 milímetro. E aí eu vou explicar o porquê. Vamos lá. A gente vai desenhar o guia, né, onde eu quero. Sempre desenha na cervical, nunca desenha muito de cima, porque na hora que a gente abrir a janela, às vezes esse guia ele vai ficar muito fininho e aí corre o risco de fraturar, de quebrar. Tá, vou desenhar até o canino aqui, sempre lá na cervical. Dá 2 cliques, ele fecha, tá? Fechou a malha aqui, fechou o arquinho, né? Então bota um aplicar. Tá, se eu colocar mais de 1 milímetro aqui suavização e colocar aplicar, ó, ele vai engordar essa parte, tá? Cadê? Tá vendo? Ele engordou essa parte aqui. Se eu deixar menor, ele vai diminuir. Diminuiu. Nesse caso, ele não tem dente. Às vezes, se é um prézinho no meio e tem o canino e o segundo pré e o primeiro pré, às vezes, se você não suavizar, se você deixar a suavização, né, muito alta aqui, ele vai invadir essa parte da base da anilha. E aí, na hora de formar lá o guia, não vai ser legal, tá? Ele vai invadir esse espaço aqui, ele vai criar resina aqui em cima, tá? Geralmente é da espessura 2,5 também, tá? Então vamos seguir. Clicar. Essa janela que eu falei, tá? Então na hora que a gente colocar a janela, tá? Se tiver muito fininho, se você fizer o guia muito na incisão, ó, a gente pode pré-visualizar, tá? Essa parte vai ficar muito fina, tá? E se ficar muito fina, pode estourar, pode arrebentar na hora de você encaixar o guia, na hora de tirar e pôr da cirurgia, tá? Aqui também é a mesma coisa, tá? Então sempre coloca na cervical, desenho guia na cervical. Coloca mais uma janela, tira o pré, mais uma, nova janela. Não vou me ficar perder muito tempo aqui, mas é isso, né? O objetivo é ter as janelas para a gente ter certeza quando for encaixar o guia que o guia encaixou totalmente. Tá? Lembrando, não deixa ele muito fininho, porque às vezes, por exemplo, fica aqui, ó, fica um pouquinho de resina, tá vendo? Essa parte na hora da impressão 3D ele pode dar uma falhinha porque é muito fininha, acaba a resina não fica, acaba dando falha, não fica muito legal, tá? Então eu deixo ele bem aberto aqui, tá? Lembrando que tem que ter uma espessura aqui e uma espessura aqui, tá? E agora é importante, vamos colocar, tiro para visualização, texto, gravado em relevo, tanto faz, tá? Coloca o nome do paciente e aí a gente vai colocar, opa, alterar, novo texto, só que aqui eu vou pôr o quê? Lembra esse implante aqui? Fiz, o que eu coloco? Fresar 11 milímetros, implante 8 milímetros. Diminui o tamanho do texto, né? Tá? Aí eu coloco um novo texto. Ó, o 11 milímetros, coloco um novo texto. Novo. E aí eu coloco embaixo. Dente. O 46. Né?
46. Então, fresar 11 mm, implante de 8 no dente 46. Por que eu gosto de colocar no guia? Porque na hora da cirurgia você não vai ficar olhando o relatório. Você está ali na sua cara o que está escrito. Tá? Então você coloca, ó, fresar 11. Às vezes você pode até colocar, quando são vários dentes, 6, 8 dentes, você pode colocar, esse implante, um implante aqui é que ele não vai permitir colocar na anilha, né? Mas, por exemplo, você tem uma total, tá? Que, deixa eu ver o tamanho aqui. Você pode colocar o que? Só o implante, né? 8 milímetros, 8 milímetros ou 8, tá? Só coloca o número 8, tá bom? Tá aqui, ó, você já sabe que esse implante é de 8. Você coloca o implante aqui de 7, tá? No próprio guia. Então você escreve um monte de coisa no guia, onde está, qual que é a referência de broca, tá? Isso é importante porque na hora da cirurgia tá na sua cara, tá bom? Então, vamos finalizar, vamos seguir. Lembra que eu falei do alívio em cima? Olha aí, ó. Tá vendo? O alívio em cima. Tá? Ele apareceu, ele cortou essa parte aqui, ó. Tá? Porque ele tem a folga desse implante 47 aqui. Tá vendo? Ele não ficou bem próximo, né? Até cortou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Lembrando que não pode cortar muito, tá? Outra coisa, tá vendo? Essa parte que eu falei que a gente subiu a anilha, ela tá muito próxima desse dente. Essa resina aqui, ó, essa parte da resina do guia, quando for imprimir, ela vai ficar muito fininha. E aí o risco de quebrar na hora de encaixar a anilha ou na hora da própria cirurgia, ela pode arrebentar. E aí vira o caos, né? Tá, então, por exemplo, tá aqui tudo escrito no implante, no guia, e é isso. E é só fazer a cirurgia. Tá joia? Até o próximo vídeo, galera.